Graça e paz, querido, querida, você que está nesse treinamento de crianças, você que aceitou o chamado para trabalhar com crianças, mas que está hoje nesse treinamento ou vai assistir essa gravação depois, eu quero sempre te lembrar que o teu chamado é nobre, o teu chamado é importante, é um dos mais importantes da igreja, ensinar as crianças, não é? Na palavra do Senhor. Isso é muito bom, é muito legal e vai ter muitos frutos que a palavra do Senhor diz que são para a vida eterna. A palavra do Senhor diz que aqueles que ensinam a justiça brilharão como as estrelas para sempre, eternamente. E eu sei que esse é você, esse sou eu que temos um ministério infantil, né? E por que é tão importante um treinamento? Precisamos adquirir conhecimento, precisamos aprender, precisamos nos aperfeiçoar. Não é porque estamos fazendo algo voluntário que vamos fazer relaxadamente. Eu sei que você não tem feito, eu sei que você é dedicado, mas esse treinamento visa te dar mais armas, mais instrumentos para você trabalhar da melhor maneira possível para as nossas crianças. Amém? Então, hoje eu quero ler para você um versículo que ele é meio contundente, é meio diferente, é meio chocante, mas ele está na palavra do Senhor. Diz assim, Eclesiastes 9:10: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, precisamos trabalhar da melhor maneira, de maneira diligente, de maneira dedicada. E como isso? Adquirindo sempre conhecimento, sabedoria e tendo planejamento, planejando bem aquilo que nós vamos fazer. E com as nossas crianças em classe é a mesma coisa. Precisamos trabalhar com eles com planejamento, com conhecimento e com sabedoria. E como que a gente adquire conhecimento? A palavra do Senhor nos ensina que conhecimento, sabedoria a gente adquire estudando, né? Lá em Provérbios fala várias vezes que você deve buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, correr atrás de aprender. Por isso hoje eu quero trazer para você aqui 7 pontos muito importantes do desenvolvimento infantil. São os 7 estilos de aprendizagem de uma criança, tá? Crianças que têm o primeiro estilo, que é o estilo físico. São crianças que aprendem e que são ligadas e que funcionam mais no físico. O que são essas crianças? São crianças que têm mais expressão corporal. São crianças que se vestem mais, que são mais agitadas, que são inquietas, que são curiosas, bisbilhoteiras, gostam de olhar as coisas, mexer, né? Em alguns casos, essas crianças são os destruidores de brinquedos, que a gente fica em cima, que a gente tem que cuidar, mas isso tudo por causa da agitação, da curiosidade. E é dessa maneira que essas crianças aprendem. Para essas crianças que têm esse primeiro estilo de aprendizagem marcante sobre a vida deles, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que realizar aulas práticas, com montagens, com construções de objetos, com simulações. Há aulas que envolvam dessa maneira o físico, não é? Incluir aulas virtuais, quando é possível, em computadores ou interativas. Alternar momentos teóricos com momentos práticos, fazer essa criança participar, porque dessa maneira ela vai aprender melhor. Mas existe um segundo estilo de aprendizado das crianças, dos adultos também, mas hoje falando das crianças, que é o intrapessoal. Existem crianças que são mais introvertidas, são mais fechadas, são mais dentro delas, e isso não é nenhum demérito, não há nada de errado nisso, não há nenhum prejuízo nisso em si, elas simplesmente são assim, elas são introspectivas, elas costumam ser mais isoladas, mais solitárias, mais quietinhas, às vezes parecem até antissociais, demoram para fazer amizade, demoram para conversar ou tem poucas amizades, demoram para conversar, não é? E essas crianças, elas desempenham melhor as suas atividades, aprendem melhor quando elas são deixadas à vontade. Não funcionam debaixo de muito estímulo, de muita pressão. Ao contrário do primeiro que falamos, são crianças que funcionam mais com calma, deixando que elas vão absorvendo e aprendendo aquilo que elas estão ouvindo, não é? Como estimular essas crianças, como pegar e envolver no aprendizado uma criança que é assim intrapessoal, como nós estamos falando, realizando projetos independentes com eles, onde eles possam trabalhar às vezes individualmente, não sempre em grupo, às vezes individualmente também. Esse tipo de crianças são pesquisadores, gostam de investigar, de pesquisar,
de entender, de procurar na Bíblia, de tentar entender, não é? Gostam de ser desafiados na sua mente, não no seu físico, como no outro caso, mas na sua mente. Gostam de ser estimulados na mente. Então, para esse tipo de criança, precisamos aumentar o número de pesquisas, de trabalhos onde elas vão desenvolver o seu potencial individualmente. Essas crianças também precisam ser inseridas em grupos, sim, e vão participar quando tem uma atividade em grupo, sim, mas é importante que a maneira delas aprenderem de vez em quando seja privilegiada. Existe um outro tipo de criança, né, de aprendizado, que é o das crianças que são interpessoais, ou seja, são as crianças que são mais extrovertidas. Extrovertida é para fora, né? A pessoa que é para fora. Introvertida é a pessoa que é para dentro. O extrovertido é a pessoa que é para fora. Então, as crianças extrovertidas são crianças que se relacionam melhor com o mundo dessa maneira, interagindo com os outros, não é? Trabalhando em grupo, são prestativas. Sabe aquela criança bem prestativa que vocês conhecem, que já viu que ela é prestativa? É uma criança interpessoal, uma pessoa extrovertida. São crianças autênticas, falam o que pensam, são verdadeiras, né? Não tem medo de falar o que pensam. Precisamos cuidar disso, mas precisamos valorizar isso também. São crianças que se desempenham muito bem em desafios de equipes esportivas, equipes de gincanas, equipes desses tipos de desafio em grupo, né? E trabalham muito bem, portanto, em grupo, em pesquisa em grupo, em atividade em grupo, em trabalhos em grupo, são líderes dos grupos. Sugestões de atividade para esse tipo de criança: realizar projetos em grupo, montar grupos, né, e colocar cada criança para funcionar dentro de uma função no grupo, e organizar também trabalhos onde esse tipo de criança extrovertida possa trabalhar com o público. Então é o tipo da criança que vai se dar bem de ir lá na frente apresentar alguma coisa, fazer uma oração, ler a Bíblia, montar alguma coisa, fazer um teatro, né, demonstrar o que aprendeu. São essas crianças. Mas existe um outro tipo de aprendizado, um outro estilo de aprendizado das crianças, que é o linguístico ou verbal. O que é o linguístico ou verbal? São crianças que têm facilidade em se expressar com palavras, que gostam de falar, que elaboram bem, articulam bem o que falam. Essas crianças, em geral, são devoradoras de livros, amam ler, gostam de ler. Se forem estimuladas à leitura, vão gostar muito de ler, né? São simpatizantes de atividades que envolvem a palavra falada, a escrita de poemas, formar rimas, criar, inventar poemas, inventar uma letra para ser de um texto para ser declamado no Dia das Mães, numa festa. Elas são crianças que gostam de se envolver nesse tipo de coisa, né? Sugestão de atividades que possam envolver esse tipo de criança: realizar desafios literários, concursos de leitura dentro da igreja, dentro da sua aula, né? Concursos para redação de textos dentro da idade que já sabem escrever, realizar debates com perguntas polêmicas, perguntas interessantes, que te deixem dúvidas a respeito da aula, para que essa criança possa debater, conversar, criar peças de teatro, coisas assim. Mas existe a criança que o estilo de aprendizagem dela é o matemático, a cabeça dela funciona bem no estilo matemático. O que é essa criança? É uma criança que é boa em raciocínio lógico, em pensamento lógico, números, padrões repetidos, sequências, né? Contagem, classificação de objetos, criação de tábuas cronológicas, de tabela. Essa é a criança que vai entender as datas, o antes e o depois na história bíblica, o que aconteceu antes. É a criança que vai se absorver nisso, vai gostar disso, vai aprender isso quando você estiver ensinando. Por isso é importante falar. Às vezes a gente acha, são crianças, por que eu vou falar quantos anos se passaram depois que Jesus morreu para que acontecesse outra coisa? É importante, mesmo que todos não peguem isso, vai ter um que vai falar: eu entendi, eu aprendi, né? E isso é importante para essa criança. Essas crianças que têm um pensamento mais matemático, mais lógico, são crianças apaixonadas por jogos. Então, se você quer conquistar essa criança, jogos vão conquistar essa criança. Existem até jogos evangélicos, né? Jogos com a Bíblia, com palavra, com versículos. Precisamos pesquisar e encontrar, vamos encontrar. Então, sugestões de atividades são jogos, ensinar com coisas que tenha como comprovar a resolução,
né? Que tenha como fazer uma conta, um cálculo, né? Ensinar números, enfatizar os números nas histórias, enfatizar que quantos peixes eram, quantos pães eram na multiplicação, enfatizar quantos homens estavam lá na multiplicação, fora crianças, mulheres e crianças, como diz a palavra. Então, trabalhar com números, com raciocínio lógico, você vai ganhar essa criança, vai estimular essa criança a aprender. Então, todo esse tipo de desafio de pesquisa na palavra, dos versículos, de achar coisas que tenham ligação com números na palavra, tudo isso você vai conquistar essa criança. Mas existe uma criança também que o talento dela, o chamado dela, a maneira dela aprender, né, que ela tem mais facilidade de aprender, é o musical, né? São crianças que têm música, leem música, entendem música, ouvem música. Essa criança você vai encontrar ela batucando, batendo, mexendo, fazendo música, cantando música baixinho. Ela canta a música até com a boca fechada. Tá cantando, porque ela gosta de música. A memória dela, a inteligência dela, musical é muito aguçada. Então, são crianças que gostam da parte de sons, de músicas, de louvor, e que você vai conquistar essa criança e você vai ensinar muito com essa criança, para essa criança através de música. Sugestões de atividades: ensinar versículos com músicas, ensinar histórias através de música, louvores, colocar essa criança para trazer um louvor novo ou uma história, ou criar uma música com um versículo tal, não é? E tudo isso vai envolver essa criança que tem esse tipo de raciocínio, e ela vai se sentir bem, porque é uma coisa que ela vai fazer bem, ela vai se desempenhar bem, talvez até se destacar, e isso vai ser muito favorável para ela, né? Mas existe um outro tipo de aprendizagem, são crianças visuais, né? São crianças que têm a tendência a explorar mais o aspecto visual das coisas. Por isso é tão importante também, quando a gente prepara uma aula, a gente fazer os visuais, cartazes, coisas coloridas. Você preparar uma mesa misteriosa quando você vai dar aula. Quando você prepara, por exemplo, uma mesa misteriosa com objetos expostos, ou até uma mesa com objetos com uma toalha cobrindo. Quantos desses estilos de aprendizagem você já está alcançando, você está aguçando a curiosidade dessas crianças, não é? E aí a criança que é visual, ela é pega nisso. E é cada objeto, cada cor que você mostra, cada coisa que você pega na sua mão, essa criança está ligada, está prestando atenção, né? O Davi, meu filho, é muito visual. Quando ele estava, acho que no primeiro ano sendo alfabetizado, ou finalizando a alfabetização, ele tinha uma professora que ela era bem loira, o cabelo bem escorrido, ela tinha uma carinha de Barbie, bem assim delicada, e estava sempre com batom bem forte, sempre cheio de anéis grandes e de coisas grandes. Ela era muito assim, envolvente, e ela contava pra gente, quando a gente ia na reunião, que ela dava aula e ele ficava olhando pra ela, né, maravilhado com as cores que ela usava, com as roupas, com os anéis, com as joias que ela usava, né? É uma criança que se liga nisso, e nós podemos aproveitar todos os recursos visuais que a gente puder criar para pegar uma criança que é visual. Sugestões de atividades: montar cenários, como eu falei, a mesa, objetos, caixa surpresa, um objeto misterioso, coisas encobertas assim na classe, coisas escondidas, um cartaz escondido, que depois, quando você descobre ele é bonito, ele é colorido. Tudo isso vai chamar atenção, né? Outra coisa que pega a criança visual são mapas. Quando você for dar uma aula que está falando uma história de Jesus, por exemplo, tentar conseguir um mapa que mostra onde estava Jesus, onde estava o apóstolo Paulo, na viagem missionária de Paulo, por exemplo, para que eles possam visualizar e entender bem, não é? Naquele mapa, da onde foi, para onde foi, o que aconteceu. Tudo isso é estímulo e vai incentivar as nossas crianças a aprenderem. É certo que nem a maioria de nós talvez não tenha só, ou pode não ter só um estilo de aprendizagem. Pode ser que vários estilos de aprendizagem podem nos pegar, podem ser o nosso forte, ou talvez só um é o mais forte, não é? Mas o nosso alvo como professores, como ministros da palavra para crianças, é tentar, de alguma maneira, envolver todos os sentidos das nossas crianças. O tato, a audição, a visão,
todos os sentidos. Quanto mais a gente envolve os sentidos das nossas crianças, né? O aroma, o olfato, coisas com cheiro, coisas com cores, coisas que se transformam, visuais, coisas, trazer alguma coisa em computador de vez em quando, jogos, brincadeiras, atividades, uma variedade de coisas que aguçem todos os sentidos e que possam pegar, captar a atenção e facilitar o aprendizado de todo tipo de criança que nós temos. Amém? Depois eu vou passar isso por escrito para vocês colocarem no blog, vocês podem ler e ter uma referência por escrito de tudo que eu falei tão rápido, né? Mas esse texto não é meu, esse texto eu pesquisei, né? E eu volto lá no começo, no primeiro versículo, né? O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, porque depois que a gente morrer, do que vai servir? É agora que nós temos que fazer, não é? Com planejamento, com conhecimento e com sabedoria. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar e eu fui buscar para trazer para vocês como as crianças podem aprender, como facilitar o aprendizado das crianças. Isso é adquirir conhecimento e sabedoria. Você pode fazer isso também. Amém? Deus te abençoe muito. Um beijo no seu coração. Graça e paz. Eu amo vocês.